Por que a realidade parece sempre voltar ao mesmo lugar, mesmo após tanto esforço? Mudamos hábitos, lemos livros, tentamos nos motivar, criamos novas metas. Por um tempo, parece que algo está mudando. Mas, logo, a antiga rotina emocional retorna. As mesmas situações se repetem, os mesmos resultados, como se algo nos puxasse de volta ao mesmo ponto. Isso não é azar ou coincidência. Existe um mecanismo operando silenciosamente por trás da nossa experiência. Algo que não é visível, mas que define grande parte do que chamamos de realidade. Esse mecanismo é o subconsciente. E o que poucos percebem é que o subconsciente não apenas armazena pensamentos e memórias, ele interage com a própria realidade. Ele emite sinais, vibrações, e se conecta com o que a física chama de campo quântico. Mas há uma camada ainda mais profunda nesse fenômeno. A ciência descobriu que duas partículas, mesmo quando separadas por grandes distâncias, podem permanecer conectadas, comportando-se como se fossem uma só. Uma mudança em uma afeta instantaneamente a outra. Esse fenômeno é chamado de emaranhamento quântico. Mas isso acontece apenas com partículas microscópicas? E se a mesma lógica estiver agindo dentro de você, entre sua mente e as realidades que você vivencia? Se isso ocorre internamente, talvez o motivo pelo qual você continua manifestando os mesmos padrões não seja apenas psicológico, mas energético. A realidade que vivemos hoje não é apenas resultado de nossas ações, mas um reflexo direto daquilo com que nossa mente está emaranhada. Então, vamos explorar essa conexão profundamente. Vamos entender como o emaranhamento quântico pode explicar por que tantos de nós vivemos em ciclos repetitivos, experienciando a mesma realidade mesmo quando desejamos mudar. E mais do que isso, como essa conexão pode ser realinhada, para que a realidade deixe de ser um ciclo e se torne um campo aberto de novas possibilidades. Porque entender o que está por trás da realidade que você continua manifestando é o primeiro passo para finalmente quebrar o ciclo. Há momentos em que a vida parece andar em círculos. A aparência externa pode mudar, novas pessoas, situações, talvez até novos lugares. Mas, no fundo, o sentimento é o mesmo. Como se o cenário fosse diferente, mas a história, idêntica. Você já sentiu como se estivesse revivendo o mesmo dia, mesmo quando tudo ao seu redor parecia diferente? Essa impressão não é apenas emocional. Ela tem uma base concreta em como a mente humana funciona. A maioria das decisões que tomamos, das emoções que sentimos e da forma como interpretamos a realidade não vem da mente consciente. Elas são processadas por uma parte da mente que age sem a nossa permissão direta, o subconsciente. Enquanto a mente consciente diz que quer mudar, evoluir ou manifestar algo novo, o subconsciente continua rodando os mesmos programas. E isso acontece porque ele foi moldado por experiências passadas, e acredita que repetir esses padrões é uma forma de nos manter seguros. Mesmo que essa segurança signifique viver em conflito, escassez ou repetição, o subconsciente opera como um sistema automático. Ele não decide o que é bom ou ruim, apenas repete o que aprendeu. E quanto mais essas repetições acontecem, mais fortes elas se tornam. Um pensamento recorrente, uma emoção sustentada, uma crença internalizada, tudo isso se transforma em um circuito, um caminho neurológico reforçado a cada dia. E é aí que o ciclo se instala. Vivemos o mesmo padrão, sentimos as mesmas emoções, reforçamos as mesmas crenças, e voltamos a viver o mesmo padrão. Isso acontece com relacionamentos, finanças, saúde, autoestima. Não porque escolhemos, mas porque essa repetição se tornou o caminho de menor resistência para a mente. E o curioso é que, como esse processo é silencioso, muitas pessoas nem percebem que estão presas nele. A pessoa acredita que está tentando mudar, e,
conscientemente, está, mas não entende porque os resultados continuam os mesmos. O esforço parece enorme, mas a transformação, mínima. E isso gera frustração, dúvida, até descrença em si mesmo ou em seus sonhos. Mas, na maioria das vezes, o problema não é o desejo consciente de mudança. O problema é o sistema que recria automaticamente a realidade todos os dias com base no que já foi programado. E esse sistema não responde à força de vontade. Ele responde a algo muito mais sutil e infinitamente mais poderoso. É aqui que chegamos a um ponto fundamental para entender por que a realidade não muda mesmo quando há uma intenção de mudança interior. Se a realidade ao seu redor parece sempre se organizar da mesma forma, a explicação não está apenas nos seus pensamentos, mas na energia que esses pensamentos carregam, e, mais importante, na frequência que o seu subconsciente emite continuamente, mesmo sem a sua consciência. A mente subconsciente não é apenas um depósito de memórias antigas. É um sistema vivo de padrões energéticos, que opera nos bastidores, influenciando diretamente como você se sente, reage, percebe e interage com o mundo. Mais do que isso, ela funciona como um emissor constante de sinais, como uma antena que transmite uma vibração específica para o campo ao seu redor. E essa emissão não é metafórica. Nosso cérebro gera ondas eletromagnéticas e nosso corpo responde emocionalmente a cada memória, pensamento e crença armazenada. Juntos, esses sinais criam uma frequência dominante, um tom vibracional que, segundo a física quântica, é interpretado como informação que interage com o campo quântico. Você pode estar dizendo a si mesmo: eu quero algo novo. Mas, se o seu subconsciente estiver sintonizado com escassez, medo, culpa ou limitação, o que está sendo enviado ao campo é exatamente isso. A vibração dominante supera a intenção superficial, porque o campo quântico não responde ao que você diz. Ele responde ao que você é energeticamente, emocionalmente, internamente. É por isso que tantas pessoas sentem que estão se esforçando, mas não estão avançando. Estão tentando usar a mente consciente para criar algo novo, enquanto a frequência que vibra em seu campo continua presa ao antigo. E quanto mais essa frequência é sustentada, mais o subconsciente reforça caminhos familiares. Porque, para o subconsciente, o novo é incerto, e o antigo, previsível. A parte mais desafiadora é que esse processo não exige nossa atenção. Ele acontece automaticamente, todos os dias. Ao acordar, muitas pessoas retomam os mesmos pensamentos, revivem as mesmas emoções, entram no mesmo modo mental, e nem percebem que estão transmitindo o mesmo sinal de sempre, atraindo experiências semelhantes. E, como qualquer sistema energético, aquilo que é mantido com constância tende a se estabilizar. Nossa frequência se torna uma assinatura vibracional. E é essa assinatura que o campo quântico lê, responde e organiza. Mas, para entender como essa frequência influencia a realidade em um nível ainda mais profundo, precisamos observar um princípio do qual a mecânica quântica fala com frequência: o emaranhamento quântico. Quando falamos em emaranhamento quântico, muitas pessoas pensam em um conceito completamente distante da vida cotidiana. Mas a verdade é que esse fenômeno, embora tenha sido identificado no mundo microscópico das partículas, revela algo muito mais profundo sobre a própria estrutura da realidade, incluindo aquela que cada um de nós vive todos os dias. Na física quântica, o emaranhamento é o nome dado a um comportamento peculiar. Duas partículas, uma vez conectadas, continuam a influenciar uma outra, mesmo quando estão separadas por grandes distâncias. Elas reagem de maneira instantânea e coordenada, como se ainda fizessem parte do mesmo sistema, mesmo estando a anos-luz de distância. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, porque desafiava completamente a lógica linear da física tradicional. Essa conexão não é mediada por sinais visíveis, nem depende do tempo ou do espaço.
É como se, em algum nível, essas partículas nunca tivessem realmente se separado. A matéria que compõe tudo no universo, inclusive você, está sujeita a esse tipo de conexão. E isso não se limita ao mundo subatômico. O mesmo princípio pode ser observado em sistemas mais complexos, como a mente humana e seus padrões subconscientes. A mente subconsciente cria vínculos energéticos com padrões de realidade que vibram na mesma frequência que o conteúdo interno. Quando uma certa configuração emocional e mental é sustentada por tempo suficiente, ela se conecta com possibilidades específicas dentro do campo quântico. Essa conexão energética funciona como um emaranhamento. A realidade que continua se repetindo não está apenas sendo criada por você. Ela também está sendo mantida por uma conexão ativa com o que já está enraizado dentro de você. E até que esse vínculo seja transformado, o campo continuará espelhando a mesma estrutura. Mesmo que o seu desejo consciente diga o contrário, nesse cenário, a manifestação da realidade deixa de ser um ato de criação e passa a ser uma resposta energética. Porque o campo quântico não está esperando que você queira algo novo. Ele está simplesmente respondendo ao sinal que você já está emitindo, ao vínculo que já está ativo. E, como o emaranhamento quântico não é desfeito por distância nem por esforço superficial, o que está ativo em você continuará operando até que haja uma mudança real na fonte da emissão, o seu estado interior. É por isso que pensamentos positivos isolados, afirmações ou desejos repetidos raramente geram transformação consistente. Porque o que molda a experiência não é o que dizemos em voz alta, mas o que vibramos por dentro. Essa é a raiz de tantos ciclos repetitivos. Enquanto a conexão energética com o padrão antigo permanecer intacta e ativa, o emaranhamento continuará ativo. E, se essa conexão não for rompida ou redirecionada, o campo continuará modelando a realidade de acordo com ela. Mas o que exatamente está emaranhado? O que mantém esse vínculo entre nós e a realidade que continua se repetindo? A resposta está em algo que a maioria das pessoas raramente observa com profundidade: o conteúdo emocional e energético do subconsciente. O que mantém o ciclo da realidade ativo não é apenas um padrão de comportamento, mas uma conexão energética ativa entre nosso estado interno e o campo ao redor. E essa conexão é mantida precisamente pela configuração emocional e vibracional que habita o nosso subconsciente. Ou seja, não estamos apenas vivendo uma realidade, estamos conectados a ela em um nível profundo. A forma como nos sentimos regularmente, as emoções que já nem percebemos mais por terem se tornado normais, os pensamentos que surgem automaticamente ao acordar, tudo isso compõe a frequência dominante que nosso subconsciente emite. Essa frequência é o que forma o laço com sua realidade atual. E ela não é apenas reativa, é participativa. O subconsciente, ao repetir o mesmo estado interno dia após dia, permanece emaranhado com a mesma linha de realidade. Uma que mantém os mesmos tipos de resultados, as mesmas limitações e os mesmos padrões emocionais de sempre. A mente consciente pode até tentar mudar. A mente consciente define metas, sente-se inspirada, imagina novas possibilidades. Mas, por trás de tudo isso, o sistema inconsciente continua alimentando a mesma energia central. E é essa energia central que se comunica com o campo quântico. Aquilo que não foi transformado internamente continua a se repetir externamente, não como punição, mas por compatibilidade. É a compatibilidade energética que mantém o vínculo ativo. Mesmo quando a intenção é positiva, se ela está construída sobre uma estrutura interna de escassez, carência ou insegurança, o que vai se manifestar será inevitavelmente uma extensão disso. O campo não distingue intenção de frequência. Ele responde à coerência vibracional. E essa coerência é determinada pela parte mais profunda da sua mente, o subconsciente. É por isso que,
para que uma mudança real aconteça, não basta mudar a meta, a afirmação ou o desejo. É preciso mudar o campo de frequência de onde sua realidade está surgindo. E isso só é possível quando se compreende a profundidade da influência do subconsciente e o papel que a atenção e a observação exercem na criação da realidade. A ideia de que a realidade responde ao seu estado interior é sustentada não apenas pela espiritualidade, mas também por um dos experimentos mais conhecidos da física quântica, o experimento da dupla fenda. Nesse experimento, partículas como elétrons foram disparadas em direção a uma barreira com duas fendas. Quando não havia medição, os elétrons se comportavam como ondas, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo e formando um padrão de interferência, como se existissem múltiplas possibilidades simultaneamente. Porém, quando os cientistas instalaram equipamentos para observar por qual fenda cada partícula passava, o comportamento mudou. As partículas pararam de agir como ondas e passaram a se comportar como matéria sólida, atravessando apenas uma fenda. O simples ato de observar foi suficiente para colapsar o campo de possibilidades em um único resultado. Ou seja, a consciência do observador altera o resultado do experimento. Em outras palavras, a realidade no nível quântico não é algo fixo, ela se ajusta em resposta ao ato de observar. Trazendo isso para a experiência humana, o princípio continua o mesmo. Quando você se torna consciente de algo, um padrão, um estado emocional, uma crença, esse ato de observar altera a forma como isso se comporta em você. A atenção consciente, por si só, é um fator transformador, porque rompe a repetição automática e abre espaço para que novas possibilidades sejam acessadas. Mas há um detalhe ainda mais sutil. Aquilo que observamos com maior constância, aquilo que sustentamos emocional e energeticamente, tende a se solidificar em nossas vidas. O campo quântico responde não apenas à presença da consciência, mas à coerência entre o que é sentido, pensado e mantido com foco. Quando você observa a vida com emoções que reforçam escassez, medo ou conflito, está colapsando possibilidades compatíveis com esse estado. Mesmo que deseje algo melhor, sua consciência continua validando o que já existe. Por outro lado, quando a observação é acompanhada de novos estados internos, como confiança, gratidão e clareza, o campo começa a se reorganizar a partir desses estados. Isso nos leva a um ponto crucial. A manifestação não depende apenas da intenção, mas da coerência entre o que você observa, sente e emite. E é aqui que muitos se perdem, acreditando que o desejo de mudança é suficiente. Quando, na verdade, a realidade responde à frequência real, não há intenção declarada. O que você observa com envolvimento emocional, o que sustenta com atenção e repete internamente, começa a ganhar mais densidade no campo. Não é a intenção isolada que influencia a realidade, mas a consistência vibracional daquilo que você carrega por dentro enquanto observa. Isso fica claro quando entendemos a diferença entre querer algo e estar em coerência com aquilo que se quer. A mente consciente pode afirmar claramente: eu quero prosperar. Eu quero mudar minha vida. Eu quero viver um novo ciclo. Mas se a estrutura subconsciente ainda está ligada ao oposto disso, a frequência emitida continuará sendo a mesma de antes, e o campo quântico responderá a essa frequência, não ao desejo. O que torna a manifestação ineficaz para muitas pessoas é justamente essa dissonância entre intenção e frequência. Elas querem uma nova realidade, mas ainda se sentem emocionalmente ligadas à antiga. Continuam alimentando memórias, ressentimentos e padrões emocionais que sustentam exatamente aquilo que estão tentando superar. E, nesse cenário, o campo não se move, porque ele não reage ao conteúdo intelectual do pensamento, ele reage à energia que o pensamento carrega. É como tentar mudar a direção de uma onda sem mudar a vibração que a criou. O movimento da realidade segue a raiz energética que o gerou. E, se a raiz continua a mesma, o fluxo permanece no mesmo caminho.
Muitas frustrações com manifestação nascem exatamente por esse motivo. A pessoa afirma que está pronta para o novo, mas emocionalmente ainda vive no antigo. E como é o subconsciente que mantém a emissão primária, ele permanece emaranhado com a realidade que já conhece, aquela que foi reforçada repetidamente ao longo do tempo. Sem frequência coerente, a intenção perde força. Sem energia compatível, ela não se sustenta. E sem uma base emocional que apoie o desejo, não há estrutura para manifestá-lo. Por isso, em vez de focar apenas no que se deseja alcançar, é necessário observar o que ainda está sustentando a sua realidade atual. Porque a transformação não começa na projeção do futuro, ela começa na reconfiguração interna do presente. Quando a intenção consciente é desprovida de frequência coerente, o que permanece é o padrão automático que o subconsciente já conhece. E é exatamente esse padrão que acaba recriando os mesmos resultados, repetidamente. O subconsciente responde ao que está carregado emocionalmente, ao que foi repetido com intensidade. E, por isso, tende a reproduzir no presente aquilo que foi consolidado como referência interna. O ciclo continua porque o conteúdo emocional alimenta o padrão mental, e o padrão mental reforça a emoção. Esse ciclo se torna uma estrutura energética que mantém o campo quântico colapsando possibilidades compatíveis com esse estado. E quanto mais esse ciclo se repete, mais familiar ele se torna. A mente começa a aceitar essa frequência como normal, mesmo que esteja ligada à dor, à escassez ou à repetição. Isso faz com que muitas pessoas confundam familiaridade com verdade. Elas acreditam estar vivendo uma realidade imutável, quando na verdade estão inconscientemente repetindo as mesmas conexões com o campo. A repetição não é prova de destino, é um sinal de condicionamento. E é isso que transforma o subconsciente no principal agente da manifestação contínua do passado. Porque, a menos que haja uma quebra na base vibracional, o futuro será apenas uma variação do que já foi. Não há salto, nem desvio, apenas continuidade automática. Essa continuidade, no entanto, pode ser interrompida. Mas essa interrupção exige um movimento interno mais profundo, o descondicionamento da identidade que mantém o ciclo funcionando. Nenhuma mudança externa é sustentável se a identidade interna permanecer a mesma. Não importa o quanto você mude de ambiente, de planos ou de linguagem, a realidade sempre encontrará uma forma de se reorganizar com base no conteúdo da mente que a projeta. E esse conteúdo, muitas vezes, está enraizado em uma identidade formada não por escolha consciente, mas por condicionamentos acumulados ao longo da vida. Essa identidade se manifesta em pensamentos recorrentes, reações emocionais automáticas, julgamentos que surgem sem aviso. Ela se esconde na certeza sobre quem você é, o que merece, o que é possível ou inalcançável. A reprogramação subconsciente começa quando essa identidade é colocada sob observação, não como algo a ser consertado, mas como um padrão a ser reconhecido. Antes de tentar criar uma nova versão de si mesmo, é preciso ver com clareza quem é essa versão atual que continua recriando a mesma realidade. E isso exige pausa, presença e silêncio. O processo não é sobre forçar uma mudança de fora para dentro, mas sim sobre interromper, mesmo que por um instante, o fluxo automático de pensamentos e emoções que sustentam a velha identidade. Essa interrupção não acontece por força de vontade, mas por consciência. Dissolver a velha identidade não significa apagar o passado, significa parar de usá-lo como parâmetro absoluto para perceber o presente. Significa deixar de se identificar com os mesmos papéis, as mesmas narrativas, as mesmas limitações que antes pareciam fazer parte de quem você era. Mas, para que isso aconteça, é preciso permitir o esvaziamento. E não se pode preencher um novo campo de possibilidades se a mente ainda está cheia de velhas certezas. A reprogramação começa quando há espaço para o novo entrar.
Mas esse espaço só se abre quando o antigo é liberado, não com esforço, mas com clareza. A partir do momento em que a velha identidade começa a se dissolver, um novo campo de realidade pode ser acessado. Mas não se trata de imaginar um futuro ideal ou alimentar desejos superficiais. O que importa aqui é a frequência com a qual você começa a operar, porque é essa frequência que cria um novo vínculo com o campo quântico. A realidade futura que você deseja já existe no campo de infinitas possibilidades. Ela não precisa ser criada do zero, mas acessada. E esse acesso não acontece por esforço, mas por ressonância. O campo só pode colapsar uma nova possibilidade quando há coerência energética entre você e aquilo que deseja experimentar. Esse realinhamento é um estado interno que começa a se construir quando você sente genuinamente as emoções associadas ao futuro que deseja. Não como um desejo distante, mas como um estado já presente, mesmo que ainda não tenha se manifestado externamente. A mente pode imaginar, mas o corpo precisa acreditar, porque o subconsciente responde à emoção, não às ideias. Quando você começa a sentir a vibração do que deseja, como paz, clareza, prosperidade, leveza, essas emoções começam a substituir os circuitos antigos e, com o tempo, tornam-se mais familiares do que os estados que antes pareciam normais. Esse é o ponto em que a manifestação deixa de ser um desejo e se torna uma realidade em construção. E quando esse alinhamento vibracional se torna constante, o emaranhamento com o velho padrão enfraquece. E um novo vínculo energético começa a se formar. Esse processo é gradual, mas tem impacto direto na forma como você se move no mundo. Aos poucos, sua percepção muda, seu comportamento muda, suas escolhas mudam. E, o mais importante, a frequência que você emite muda. E com isso, o tipo de experiência que começa a surgir em sua vida também começa a se transformar. Como resultado, a manifestação se torna uma consequência prática de um novo estado interno. Um reflexo daquilo que se tornou dominante dentro de você. Em qualquer processo real de mudança, é essencial compreender o papel que o corpo desempenha nessa dinâmica. Mais do que um conjunto de órgãos, o corpo é onde os padrões emocionais se instalam e se repetem. Ele registra experiências vividas, condiciona reações automáticas e influencia diretamente como você responde à realidade. Cada emoção recorrente cria um tipo de memória física. A ansiedade, por exemplo, pode se tornar um estado corporal constante. A raiva, a frustração ou o desânimo também deixam marcas que se transformam em impulsos habituais. Com o tempo, essas emoções deixam de parecer temporárias e passam a ser o modo como nos sentimos a maior parte do tempo, mesmo sem uma razão aparente. É justamente esse estado emocional contínuo que reforça a frequência com a qual permanecemos conectados ao campo ao nosso redor. O corpo passa a funcionar como um transmissor, mantendo consistentemente a mesma vibração, dia após dia. E, como vimos anteriormente, o campo não responde à intenção esporádica, mas sim àquilo que é mantido com constância. Por isso, seu estado emocional habitual define a referência de como o campo se organiza ao seu redor. Quando o corpo está preso a emoções negativas recorrentes, ele sustenta uma realidade limitada. Mesmo que a mente consciente tente pensar positivamente, o corpo permanece atado às experiências do passado. E essa ligação interfere diretamente na nossa capacidade de mudar. O novo parece distante não porque é inacessível, mas porque o sistema emocional ainda está comprometido com o velho padrão. Por outro lado, quando começamos a desenvolver familiaridade com estados mais regulados, como a calma, a presença e a clareza, nosso corpo começa a responder de forma diferente. A química muda. A reação automática perde força e, aos poucos, o corpo começa a reconhecer que existem outros caminhos possíveis além dos antigos circuitos emocionais.
Essa transição começa com o reconhecimento consciente de como você habitualmente se sente. A mudança acontece quando você deixa de reagir automaticamente e passa a sustentar novas respostas. À medida que o corpo se adapta a esses novos estados, ele começa a enviar novas informações ao campo. E isso altera a forma como a realidade começa a se manifestar. Conectar-se conscientemente a uma nova realidade significa, acima de tudo, escolher com constância o tipo de presença que você quer incorporar no mundo. Isso envolve reconhecer com mais lucidez os pensamentos automáticos que reforçam o velho padrão. E aprender a não reagir com base neles. Significa criar espaço interno suficiente para perceber que você não precisa responder da mesma forma de sempre. À medida que essa nova forma de ser se estabiliza, a realidade externa também começa a se reorganizar. As decisões mudam. As escolhas diárias começam a refletir um novo tipo de consciência. E com o tempo, aquilo que antes parecia distante deixa de ser apenas uma possibilidade imaginada. E se torna um reflexo do que já está operando dentro de você. Esse processo exige consistência, mas não esforço forçado. Quando a nova identidade começa a se estabelecer de forma natural, você não precisa mais lembrar o que deseja manifestar. Seu sistema já está funcionando de acordo com essa nova referência. Esse é o ponto em que o vínculo com o velho padrão se dissolve. Não porque foi combatido, mas porque perdeu espaço. A nova realidade começa a se tornar viável. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque o seu padrão de interação com o campo mudou. Sua relação com o que sente, pensa e faz deixou de reproduzir o passado. E quando isso acontece de maneira sustentada, o campo responde de forma diferente. Mais precisamente, mais coerentemente, mais compatível com quem você está verdadeiramente se tornando. No fim das contas, manifestar não é um esforço para criar algo que ainda não existe. É um processo de reconexão com o que já está disponível. Mas isso só pode se tornar real quando você se torna compatível com isso. E essa compatibilidade começa com uma decisão silenciosa, uma mudança interna de postura. E a cada vez que você a sustenta, o ciclo se rompe um pouco mais. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, eu te convido a curtir e se inscrever no nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que elas também possam se beneficiar dessa mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Mais uma vez, obrigado por assistir e por estar aqui comigo. Cuide-se, e até breve.